Queridos amigos, que a paz de Deus e do Mestre Jesus esteja com todos nós. Aqui estamos mais uma vez com toda alegria e satisfação, realizando mais este trabalho de divulgação dos ensinamentos trazidos pela espiritualidade amiga através da doutrina espírita. Agradecendo imensamente o convite dos companheiros do Centro Espírita Jorge de Menezes. Recebam todos o meu forte abraço, ainda que virtual, mas com certeza cheio de muitas vibrações de carinho. Bem, no nosso estudo de hoje, nós vamos dar continuidade aos temas propostos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec abre esse capítulo 13 com o subtítulo Fazer o bem sem ostentação, que, como já percebemos, ele interpreta, ele já vem mostrar claramente o ensinamento que Jesus quis nos passar quando disse: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Através dessa figura de linguagem que o mestre usou, ele vem nos ensinar aí que nós devemos estar sempre atentos, vigilantes na forma como vamos agir quando formos praticar as ações no bem. É certo que o bem ele precisa ser divulgado, sim, mas a partir do momento que eu, com o propósito de me promover, eu passo a fazer alarde para que todo mundo veja como eu sou bonzinho, generoso, e assim eu consigo chamar a atenção, aparecer para os outros, ou seja, com a mesma força que eu me ofereço a ajudar e auxiliar, eu exijo aquele reconhecimento em forma de elogios, e assim eu consigo o que eu queria, isso para mim já é a verdadeira glória. E a partir desse momento, então, como diz Jesus, eu já recebi a minha recompensa, Deus não me deve mais nada. Mas e quando eu não recebo essa compensação? E se eu faço bem a alguém e não recebo nenhum reconhecimento, nenhum elogio, nenhuma bajulação, só ingratidão? E aí, quando se fala em ingratidão, nós chegamos no ponto principal do estudo de hoje, neste capítulo do Evangelho, que é o item 19, e que faz parte das instruções dos Espíritos e que se intitula Benefícios Pagos com a Ingratidão. E nesse item, Kardec transcreve uma mensagem que foi recebida na cidade de Sens, na França, no ano de 1862, em resposta a uma pergunta dirigida aos espíritos sobre esse tema. E quem prontamente se manifestou foi um irmão que se identificou apenas como espírito protetor. A pergunta feita a esse espírito foi a seguinte: o que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com receio de encontrar ingratos? Ou seja, eu ajudei muito uma pessoa, eu prestei auxílio, eu só fiz o bem para ela, e ela simplesmente nem sequer me disse um obrigado, nem me agradeceu, muito pelo contrário. Depois ela me magoou, me desprezou, se esqueceu do que eu fiz por ela. Aí, muito decepcionado, eu fico e eu digo para mim mesmo: nunca mais eu vou fazer nada por ela, ela não merece mais, eu não vou fazer mais nada para ninguém, porque nunca reconhecem o que eu faço. Vou parar de fazer o bem, eu vou parar de agir de maneira correta, já que as pessoas elas são muito ingratas. Com certeza eu vou ser muito mais feliz se eu não me incomodar mais com as dificuldades dos outros. E aí? O que pensar dessa minha atitude, que com certeza muitos de nós já teve um dia na vida? Interessante é que às vezes isso chega até a doer em nós, né? A ponto até de causar uma revolta íntima, sei lá, um mal-estar que acaba nos desequilibrando de alguma forma. Mas vamos ver então o que o amigo espírito nos fala sobre isso. A resposta ela tem 4 parágrafos curtos, mas muito importantes, que nós vamos analisar para podermos tirar as nossas conclusões. E o espírito então ele começa assim: nessas pessoas existe mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse, e o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas também existe o orgulho, porque se comprazem na humildade de quem recebeu o benefício, que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés.
Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, não a receberá no céu, mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra. E o Espírito continua. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem se faz o bem não agradecerão. Sabei que, se aquele a quem prestastes um benefício esquecer o bem que recebeu, Deus o levará mais em conta do que se tivesseis sido recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que por vezes sejais pagos com ingratidão para provar vossa perseverança em fazer o bem. Dando uma pausa por aqui, nós vamos refletir um pouco sobre o que o benfeitor espiritual nos quis passar nesse trecho. Bem, prestando bastante atenção no que o Espírito nos fala e analisando assim sinceramente a nossa conduta em diversas ocasiões, situações, se formos parar para pensar realmente as nossas iniciativas, seja qual for o setor em que a gente exerça as nossas atividades no dia a dia, geralmente elas são inspiradas no propósito principal de não atender a mais ninguém a não ser a nós mesmos. Pensamos em ser úteis, não por espírito de fraternidade sincera, mas no propósito de recebermos algum benefício em troca, alguma recompensa, alguma gratificação, em retribuição aos nossos possíveis atos bondosos. É o nosso famoso toma lá da cá. Aquele pensamento que vem sempre nesses casos. Nada mais justo do que receber um benefício em troca pela ajuda que eu prestei. E por que nós agimos assim? Aí vem o esclarecimento do Espírito de que é porque intimamente ainda nós guardamos em nós um forte sentimento de egoísmo, classificado pelos Espíritos, como a gente aprendeu lá na questão 895 do Livro dos Espíritos, como um indício mais característico da nossa imperfeição. É sempre o interesse pessoal que vai determinar o nosso comportamento. A Dora Encontre, que é uma jornalista, educadora e escritora de São Paulo, e também é coordenadora geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, escreveu e publicou na internet um artigo intitulado Psicologia da Ingratidão, onde ela diz o seguinte: quando nos encontramos diante de alguém que está em situação de necessidade, os nossos sentimentos de empatia e compaixão podem ser ativados e nos lançamos a uma ação benéfica para o outro. Até aí, ótimo. Mas podem surgir também sentimentos, às vezes inconscientes, de superioridade e de prazer por estarmos numa posição de generosidade, de vaidade por sermos tão bons. Então o ato de ajuda carrega algo de humilhante para o outro, sim. Porque podemos nos situar num patamar de cima, onde o outro que recebe se sente de fato esmagado pela nossa oferta. Então há de um fato bem praticado, houve um momento de solidariedade sincera, mas depois o egoísmo apareceu para estragar as coisas. Outra forma de contaminar o gesto de ajuda está na cobrança de retorno, que pode ser uma cobrança sutil ou explícita, pode aparecer na forma de expectativa silenciosa ou de um jogar na cara ofensivo. Então, o ato do bem ou o amor doado estão claramente aprisionados nas garras do egoísmo. Por aí então a gente pode realmente perceber que os motivos que podem levar uma pessoa a fazer um bem a quem esteja em situação de dificuldades, de carência, nem sempre são nobres, puros e elevados. Podem sim, de forma camuflada, estar contaminados pelo orgulho e pelo egoísmo. Enfim, para nós espíritos, que ainda carregamos as nossas imperfeições, são muitos os conflitos e obstáculos criados por nós mesmos na prática sincera do bem. E o Espírito Protetor, em sua mensagem, ele vem nos esclarecer, além de tudo, que Deus permite esses desafios, no caso, na experimentação dessas decepções, de sermos pagos com ingratidão, não necessariamente porque seja nosso merecimento, mas sim para que seja testada, provada a nossa capacidade de perseverar na prática do bem. O espírito Cornélio Pires, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Alma do Povo, ele nos ensina, como sempre, em forma de trovinhas,
bem simples o seguinte: se alguém te fere ou abandona, desculpa e segue adiante. A ingratidão de um amigo é uma dádiva importante. É uma dádiva importante no sentido de que nunca devemos deixar que o não reconhecimento, a não retribuição do outro seja razão para o nosso desestímulo. Nada disso pode ter esse poder de esfriar o nosso coração a ponto de abandonar os nossos propósitos no exercício do bem. Além de que, se eu continuar a perseverar em fazer o bem, mesmo depois de sofrer ingratidão, eu vou estar demonstrando para mim mesmo que eu consigo vencer essa prova e me sentir intimamente estimulado a continuar esse esforço cada vez mais, com alegria, satisfação, porque eu estou progredindo e aproveitando bem as experiências da vida. Por outro lado, precisamos sim levar em conta que todos nós temos as nossas fraquezas. Devemos perceber o quanto ainda temos muito a amadurecer, a desenvolver os nossos sentimentos, no que diz respeito às nossas relações com o nosso próximo. Todos nós temos a percorrer ainda longos caminhos e sabemos que há, sim, aqueles companheiros que são bem mais frágeis que nós, ainda na retaguarda da evolução. Não que a gente deva se sentir superior a ninguém, mas, como diz o Espírito na mensagem, é preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem se faz o bem não a agradecerão. Então, quanto mais frágil for aquele que é beneficiado, mais necessária precisa ser a ajuda nas suas dificuldades, sejam elas materiais ou morais. É como disse ainda Jesus: não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, no livro Leis Morais da Vida, nos diz o seguinte: bendize assim os ingratos e ora por eles, porquanto estão em piores condições do que supões. E se puderes, ajuda-os mais, pois a felicidade é sempre maior naquele que cultiva o amor e a misericórdia, jamais em quem recebe e esquece, beneficia-se e despreza o benfeitor. Então, se o outro, que de alguma forma foi beneficiado por mim, foi incapaz de reconhecer os meus esforços, que eu considero sinceros, se falta nele ainda valores morais para entender a minha suposta boa vontade em ajudar, e acaba esquecendo tanto o benefício recebido quanto quem o ajudou, mais mérito eu tenho, como benfeitor, pela lei de Deus, claro, se eu não der valor à ingratidão, demonstrando que eu fiz o bem pelo bem e não para receber reconhecimento, seja ele de que forma for. Continuando aqui no Evangelho, a mensagem do Espírito Protetor. Ele segue assim: aliás, como podereis saber se esse benefício, por agora esquecido, não produzirá bons frutos mais tarde? Ficais certos de que ele é uma semente que germinará com o passar do tempo. Infelizmente, nunca vedes mais que o presente. Trabalhais por vós, e não tendo os outros em vista. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser esquecidos aqui na terra, mas quando o espírito se desembaraçar do seu invólucro carnal, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu castigo. Então lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida em outra existência, aceitando muitas vezes uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o perceberdes, terei contribuído para o seu progresso moral e mais tarde reconhecereis toda a verdade destas palavras. O benefício jamais é perdido. Além disso, também tereis trabalhado por vós, porque recebereis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Então, além de tudo, precisamos reconhecer, ter claro na mente, que um benefício, seja ele qual for, jamais se perde, até mesmo aquele bem que tenha sido pago com a ingratidão. Existe uma fábula antiga de origem árabe, de autoria desconhecida, que conta que certa vez um jovem encontrou um senhor de idade já bem avançada plantando tâmaras. E esse jovem, curioso, perguntou a ele assim:
por que o Senhor planta tâmaras se o Senhor não vai colhê-las? Pelo que se sabe, foi até pesquisado na internet, antigamente as tamareiras levavam cerca de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Esse tempo, atualmente, ele foi reduzido, até por causa dos avanços da engenharia genética, das técnicas mais avançadas de produção. Então, continuando a historinha, o Senhor respondeu então lá ao jovem, assim: se todos pensassem como você, ninguém comeria tâmaras. Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que sirvam para todos. Nossas ações hoje refletem o futuro. Se não é tempo de colher, é tempo de semear. Daí a grande lição, né? Vamos fazer a nossa parte, porque em toda e qualquer época, quando um bem é praticado, muitas vezes isso corresponde a uma semeadura para o futuro. Os frutos vão aparecer com certeza em momentos, em oportunidades lá na frente. Então, sem dúvida alguma, muito maior que esse sentimento de ingratidão é a semente do bem, que fica plantada na alma daquele que foi ingrato. Nós verificamos muitas vezes pessoas mais endurecidas, mais frias, que apesar de, a princípio, elas não deixarem transparecer, são, na verdade, sensibilizadas pelo exemplo de alguém que praticou o bem a elas mesmas ou a outros. E mais, pelo que a gente aprende no Espiritismo, esses espíritos, quando desencarnam, a lembrança do bem que alguém fez a eles vem à tona e mais tarde vai recordar tudo o que recebeu um dia e não foi grato. E isso vai contribuir muito para o seu despertamento espiritual mais à frente. Aí nós lembramos uma passagem que está lá no capítulo 14 do livro Nosso Lar, que se intitula Elucidações de Clarencio, quando André Luiz, já com toda a vontade de fazer alguma coisa útil lá no mundo espiritual, ele humildemente vai procurar o ministro Clarencio para pedir trabalho, qualquer serviço. Aí Clarencio diz que ele não podia ainda ser médico em Nosso Lar, como foi quando encarnado, mas que ele poderia assumir o cargo de aprendiz em uma outra oportunidade. O mentor explica a André que a posição dele ainda não era das melhores, mas, por outro lado, era bem confortadora. Isso por causa das intercessões que chegavam ao Ministério do Auxílio a seu favor através de sua mãe e ainda de outros amigos, no coração dos quais André havia plantado a semente da simpatia. Como nós sabemos pela história de Nosso Lar, André havia sido muito imprevidente em sua última encarnação. Ele praticou numerosos abusos, muita irreflexão, mas nos 15 anos de atuação em sua clínica, ele também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Clarencio revela que, na maioria das vezes, ele praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, por escárnio, mas mesmo assim espalhou bênçãos pelo caminho. André, então, ele fica ciente de que, desses tantos beneficiados por ele, 15 não esqueceram o bem que tinham recebido dele e tinham enviado fortes apelos a seu favor. Então, amigos, um benefício, seja de que modo for, nunca é praticado em vão. Todo e qualquer benefício que é esquecido por momentos é uma semente guardada no inconsciente de quem o recebeu e que vai germinar e produzir frutos mais cedo ou mais tarde. Interessante essa fala de Clarencio, quando ele diz a André que, mesmo por troça, mesmo sem seriedade e sentimento sincero, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. O saudoso Richard Simonetti escreveu um artigo na revista Reformador, em que ele diz que, em matéria de prática do bem, na verdade, ainda somos muito mais mercadores do que servidores. Somos quem faz boas ações como investimento, ou seja, esperando retorno. É verdade, afinal de contas, se eu estou ajudando, mas espero por pagamento, se eu cobro e meu preço é gratidão, eu quero compensação. Desse jeito, então, eu não dou nada, eu só vendo ajuda. Isso tudo é bem característico ainda da condição humana, ou melhor, do nível evolutivo em que nós nos encontramos aqui na Terra, como mercadores.
O Richard, então, ele completa o comentário falando que os nossos esforços na reforma íntima, no aprendizado e desenvolvimento moral, tudo isso é uma preparação. Esse nosso processo de transformação de mercadores em servidores verdadeiros não é de uma hora para outra, leva tempo e depende única e exclusivamente da nossa vontade e do nosso livre-arbítrio. Então, esse bem que fazemos hoje, por interesse, na base do toma lá, dá cá, é somente uma preparação, um treino. Mais cedo ou mais tarde, vamos acabar tomando gosto e passar a praticar o bem por noção de dever. E daqui a algum tempo, não muito distante, dependendo da nossa vontade, não vamos ser mais bons samaritanos só de fachada. O espírito amigo, então, ele finaliza sua fala assim: Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesseis abranger a imensa quantidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, ainda ficaríeis bem mais admirados, com a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até Ele. Esse parágrafo ele fecha a mensagem do amigo espiritual e ele nos fala da importância da busca do conhecimento, da noção de que nós precisamos desenvolver para entender essa diversidade das relações que existem entre nós, todos nós, e dos resultados desses nossos relacionamentos, no decorrer das inúmeras existências que nós vivenciamos através da reencarnação. E é aí que entra o grande diferencial que a doutrina espírita nos oferece. Só o fato de termos conhecimento de que nossas existências são consequências umas das outras, que nós recebemos os efeitos de tudo que fazemos de bom ou de mal, que em tudo, inclusive com relação aos outros seres da criação, somos responsáveis por nossos atos. Nos conscientizamos, por isso, que precisamos viver da melhor maneira possível, evitando fazer mal a quem quer que seja, mas, além disso, nos esforçando para fazermos somente o bem. Assim, nos limites do nosso nível evolutivo atual, é certo que já temos material suficiente, o que nos é mínimo necessário, pelo menos, para treinar o nosso olhar para enxergar a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor como o que somos de verdade. Espíritos imortais. Se soubermos quem somos, o que é verdadeiramente importante para nós, quais são os nossos hábitos, quais são as nossas reações habituais em determinada situação, aos poucos nós vamos construindo a nossa própria fortaleza interior, vamos nos tornando mais fortes, não importa o que aconteça ou o que façam conosco. Se hoje nós sofremos uma dor emocional imensa, por ter doado nosso carinho, nossa afeição a alguém que, ao nosso entender, não merecia, e recebemos em troca a falsidade, a indiferença desse alguém que foi incapaz de reconhecer os nossos esforços e empenhos, e nos sentimos desiludidos e magoados, com a autoestima abalada, há aquela frase corretíssima: quem se desilude é aquele que um dia se iludiu. Então, os melindres, as decepções, só aparecem quando cobramos amizade, quando exigimos consideração daqueles aos quais, de alguma forma, a gente tenha beneficiado. Se não aguardarmos gratidão de nenhuma espécie, nunca nos sentiremos magoados. O espírito Casimiro Cunha, no livro Gota de Luz, psicografado por Chico Xavier, diz o seguinte: a caridade real que nasce do coração desconhece totalmente as pedras da ingratidão. Aí a gente lembra da primeira epístola aos Coríntios, a mais famosa, do capítulo 13, 1-4. O apóstolo Paulo nos fala, de modo poético e sábio, sobre a caridade. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Gente, já pensaram se Jesus, nosso guia e modelo, ficasse ressentido com cada palavra ou atitude hostil que recebeu durante sua passagem na Terra? O que seria do cristianismo se Jesus, magoado com a ingratidão dos homens, com a multidão que o insultava, com os amigos que o abandonaram,
com os discípulos que se acovardaram, ele jamais demonstrou alguma vez esperar algum reconhecimento ou gratidão pela sua dedicação ao outro, pelas suas curas, pelos seus ensinamentos. Muito pelo contrário, continuou sem nada pedir, sem reclamar, sem impor qualquer condição de reconhecimento. Não acolheu a mágoa pela ingratidão que sofreu, e sim, de coração, pediu ao Pai que nos perdoasse simplesmente porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Aí alguns de nós podemos até argumentar: mas Jesus era Jesus, um espírito puro. Eu estou muito longe dessa condição. Isso é verdade, mas, como sabemos e aprendemos, até o Mestre começou do zero, em algum lugar, no tempo e no espaço, a sua jornada evolutiva, como espírito simples e ignorante. Podemos relembrar uma história até mais próxima de nós, então, do nosso inesquecível Chico, que uma vez, como de costume, ele estava fazendo culto no lar, naquela famosa sombra do abacateiro, com um companheiro convidado, Divaldo, e várias outras pessoas se aproximaram para participar do culto. E uma dessas pessoas, quando foi dado início ao estudo do Evangelho, se levantou e começou a ofender o Chico. Divaldo, que estava ao lado dele, começou a ficar irritado imediatamente. Pediu que a senhora respeitasse aquele momento tão sagrado. Enfim, ao término daquele trabalho, Divaldo falou para o Chico: Chico, como é que você pode se calar diante de tantas ofensas? E Chico responde assim: enquanto a senhora me ofendia, eu sentia as flores que Ismael enviava para nós naquele momento. Aí mesmo assim, alguns de nós podemos continuar argumentando: mas isso é o Chico. É o Chico, sim, que através do grande esforço de vencer as suas más inclinações, na contribuição para o bem, com os estudos, praticando rigorosamente o Evangelho, colocando todo o amor, é que ele conseguiu vencer e segue crescendo. E um dia nós chegaremos lá, como já foi dito. Depende apenas da nossa vontade, do nosso esforço. E por que não aproveitar as oportunidades que estão ao nosso dispor agora para começar a desenvolver virtudes que estão latentes em nós, pronta para germinar e crescer. Para finalizar, há uma passagem bem simbólica, também no Evangelho de Mateus, só que lá no capítulo 19, que é aquele famoso episódio em que um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta o que devia fazer para alcançar a vida eterna. Então o mestre sugere que ele venda tudo o que tem e dê todo o dinheiro aos pobres. Aí o jovem vai embora, desiludido, porque era muito rico e tinha muitas propriedades. Jesus então diz aquela máxima muito conhecida, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Interessante nessa passagem que lá na frente, depois dessa discussão, Simão Pedro vai questionar Jesus o seguinte: Mestre, e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Ele queria saber o que ele e os outros apóstolos lucrariam em seguir Jesus. Que recompensa eles iriam receber por ter abandonado tudo para segui-lo? Jesus então diz a ele que todo aquele que abrir mão de alguma coisa por amor, a ele receberá a sua recompensa. Simão Pedro talvez acreditasse que ganharia bens materiais, pois como judeu ele ainda pensava que Deus, quando abençoava uma pessoa, tornava essa pessoa rica. Quando lemos essa passagem do Evangelho, aqui imediatamente nós somos levados a refletir e logo nós caímos na real de que não foi só o Pedro e nem mesmo eu ou nós, os únicos mortais sobre a terra, que muitas vezes nos pegamos esperando essa retribuição humana ou divina. Mas aí há um grande diferencial entre nós, Pedro e os demais apóstolos. Quando Pedro diz: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Podemos notar que ele é bem claro na afirmação. Nós que deixamos tudo. E nós? O que de fato nós deixamos? O que de fato nós nos desapegamos? Fica aí para a nossa reflexão. Importante, meus amigos, é que reconhecer ao final de toda atitude no bem o que nos cabe e
nós mesmos somos gratos, agradecer a Deus, nosso Pai, e não nos julgar merecedores de sua graça ou de qualquer outro tipo de retribuição, porque já temos recebido e muito. A nossa própria consciência nos recompensa naturalmente, de uma forma bem mais suave, na leveza de espírito, sem precisarmos ficar aguardando na expectativa de retribuição ou gratidão. Então, que a gente possa aproveitar as oportunidades de fazer o bem sempre e nunca ficarmos ansiosos por sermos reconhecidos de alguma forma. O bem mais valioso é aquele que é pago com alegria no coração, de termos feito nossa parte na criação. Sempre com muita fé, que aliás, como dizem os espíritos, a fé é um efeito da gratidão, da certeza de que somos sempre amparados e ajudados todos os dias. Se somos gratos a Deus e a tudo o que Ele nos dá, temos fé, já que confiamos nesse poder divino. Então, meus amigos, que possamos ser sempre gratos por tudo. Na nossa vida é fundamental agradecer mais e reclamar menos. Com certeza temos muito mais coisa a agradecer. É só observar nas entrelinhas a infinidade de maravilhas que a vida nos proporciona. É preciso ter olhos de ver e enxergar que a própria vida é uma verdadeira bênção de Deus. Então, gratidão sempre. Que o infinito amor de Deus possa preencher nossos corações e que Jesus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Saúde e paz a todos. Fiquem com Deus.